Hora da nossa entrevista aqui no TVB Meio-Dia, 18 de fevereiro, é o Dia Nacional de Combate ao Alcoolismo, considerado pela Organização Mundial da Saúde como uma doença. O alcoolismo é um dos principais problemas de saúde pública no Brasil, onde cerca de 15% da população é dependente do álcool. A maioria homens, jovens, entre 18 e 29 anos. Para falar sobre essa situação e sobre o tema, e também, claro, alertar sobre como evitar tratar a doença, como tratar especificamente a doença, como evitar o álcool e tratar a doença. Nós recebemos hoje o psicólogo Eduardo José Legal, professor do curso de Psicologia da Universidade do Vale do Itajaí, a Univale, doutor em Psicologia Experimental. Doutor, obrigado por ter vindo ao TVB Meio-Dia. Doutor Denísio Delazo Baixo, obrigado por estar conosco também, né? Boa noite, e boa participar tarde, dessa entrevista. Boa tarde a ambos. É um problema seríssimo, né, que vive o Brasil, né? O álcool é uma droga lícita que, ao mesmo tempo, para a pessoa, quando se torna dependente, é tão prejudicial quanto outra qualquer. É um problema mundial, vamos dizer assim, né? Até porque o álcool, ele faz parte da nossa cultura. E, de um modo geral, da cultura mundial, né? É complicado, vamos dizer assim, nós temos os dados ali, 10 a 15% da população com problemas, mas cerca de 85%, né, a 90% sem problemas. Consome álcool. Consome álcool sem problemas, né? Quer dizer, sem problemas diretamente ligados à dependência e ao abuso. Por outro lado, os dados têm demonstrado que o fato do sujeito, por exemplo, beber e dirigir alcoolizado, ainda que não dependente, ainda que não abusador, aumenta os riscos de danos, tanto para si mesmo quanto para outras pessoas. Então, realmente é um problema que afeta a população de diversos modos, desde o sujeito não dependente, né, e suas famílias, até o sujeito dependente e abusador. Agora, o que chama a atenção é de que esses dados são até preocupantes, que 80% da população, em tese, tem um contato com álcool, né? Sim. E de 15 a 20 são aqueles doentes, já tem aquela consumação endêmica já nesses problemas. É um problema de saúde pública na nossa região, você traz o mundial, mas aqui no Brasil um pouco mais, muito mais até. Mas aí como é que se pode, e aí o tema é como é que se pode combater ou minimizar o uso do álcool? Até porque, penso eu, que qualquer criança de 8, 9, 10 anos já recebeu a informação de que o álcool traz prejuízo à sua saúde. Qual é o caminho que se faz? Porque a sociedade se chama para isso, né? Sim. A sociedade nos chama no dia a dia, nas rodas de amigos, nas redes sociais. Não se leva mais hoje um suco de laranja. Então, isso, como é que se... Eu penso isso porque eu tenho a dificuldade de entender isso. Como é que a sociedade hipócrita que nós somos queremos combater, mas, por outro lado, também proliferamos e mantemos essa sociedade consumista de álcool? Sim, e aqui na nossa região, por exemplo, só na nossa região, Litorânea ainda, né? Nós temos duas festas que comemoram uma bebida alcoólica. A festa do chopp e a festa da cachaça. Ou todas as festas, né? As festas de outubro. Mas essas em particular, né? Elas comemoram essa, né? E fora a festa do vinho e tudo mais. Claro, porque essas bebidas sempre tiveram historicamente nas sociedades, né? Para a maioria das pessoas, ela não gera problemas, mas para um grupo específico, ela gera. Eles são propensos a ter isso, Legal? São pessoas que já têm propensas a ter problema com álcool? Existem evidências aí, tanto biológicas, né, genéticas, que mostram algumas alterações nessas pessoas que tornam elas mais propensas, né, à ação do álcool. Isso não quer dizer que necessariamente o fato delas terem essas características, né, terão problemas, né? Não, mas isso aumenta o risco. É como se a gente estivesse brincando na beira do precipício, né? Você vai cair no precipício? Não, mas se você estiver brincando na beira dele, há uma chance de acontecer alguma coisa e você cair. Agora a gente faz uma avaliação, principalmente na questão, se fala muito da prevenção, né? Como prevenir essa questão quando se fala do álcool? A prevenção é complicada porque, vamos dizer assim, nós temos uma sociedade que, em parte, se construiu também com essas ações, né? E com esses comportamentos de beber e tudo mais. Para nós, beber está muito relacionado a comemorar,
né? A festa, a regozijo, né? A alegria. E, por outro lado, também pode estar relacionado, em alguns casos específicos, a problemas. Então, é complicado lidar com isso, porque você está lidando ao mesmo tempo com um problema de saúde pública, mas ao mesmo tempo com algo que as pessoas podem fazer. E elas têm liberação para isso, inclusive legal, né? Elas só não podem fazer e cometer um crime, né? Porque isso também não é considerado, não seria considerado, por exemplo... Um ato infracional. Mas assim, a partir do... né? É um ato infracional. Sim, você beber não, mas você conduzir o veículo. Isso, exatamente. Mas a partir do momento de que, por exemplo, todo mundo sabe que é proibido a venda ou o comércio de bebidas para menores de 18 anos. É só a gente sair aqui hoje à noite e tal, por aqui a gente vai ver, nos bares, locais que se tem. Não se tem isso. Eu não conheço. Se alguém conhece algum restaurante que se a identidade para ver se tem 18 anos, quer dizer, é uma permissão velada. E segundo, o mais importante, nós sabemos de que o problema do álcool é a saúde pública e vai, sim, trazer prejuízo à saúde do indivíduo cidadão. E aí volta aquela pergunta do Graciliano, e o senhor, como doutor na área, pode até nos orientar, será que não está na hora de a sociedade do Estado assumir que existe uma epidemia e começar a combatê-la na essência, por exemplo? Por que não hoje? Se tem, eu peço desculpas pela minha ignorância. Porque não hoje começar a fazer campanhas educativas dentro das escolas? Porque ali começa, no jovem que começa no dia a dia. Sim. O comportamento de bebê, ele está muito relacionado à imitação. Olha, então, pai bebe, exatamente. Pai fuma. Nós temos uma sociedade... Por isso que eu falei da complicação, né? Temos como fazer? Sim. A informação é uma arma importante. Quanto mais informações nós temos sobre isso, né, mais você sabe sobre os riscos dele, né? Então, você fica mais ligado no que isso pode acontecer. Por outro lado, nós temos nas nossas famílias pessoas que usam e não tem problema. Aí você vai dizer para o sujeito, não beba que isso dá problema. Tá, meu pai bebe, não tem problema nenhum. Meu irmão bebe, não tem problema nenhum. Não fuma, mas meu pai fuma, pô. Exato, e não tem problema. Falando nessa questão do fumo, então, vou até pegar um gancho para puxar essa situação. O cigarro é tão comprometedor quanto o álcool. Só que o álcool tem um agravante, né? O cigarro, você fuma, atinge diretamente você, a terceiros, evidentemente, mas não tem estrago, literalmente, das possibilidades daquilo que o álcool faz, que é dirigir alcoolizado, levar um acidente e ter agravante a terceiros, complicações sérias. São duas situações diferentes. Bem diferentes. Mas qual é o maior agravante? É o álcool ainda? O álcool ainda passa a ser o maior agravante exatamente por isso, né? Uma quantidade mínima de álcool... E desculpa só, cortei. E às vezes tem os dois, né? Porque geralmente quem bebe fuma. E como fuma. Exato. Ainda que, vamos dizer assim, em termos de fumo, né? De cigarros e tal, ou de fumo de modo geral, nós temos uma quantidade menor de pessoas em relação à quantidade de álcool, que é bem maior, né? E é claro, aquela questão, enquanto eu fumo e dirijo, isso necessariamente não vai trazer nenhuma consequência para mim ou para as outras pessoas. Mas se eu bebo e dirijo, isso traz consequências, isso pode trazer, não quer dizer que vai trazer, mas aumenta as chances, é o brincar na beira do precipício. Legal, mas assim, vamos lá. Na década de 70 e 80, as melhores propagandas que a televisão deviam ser propaganda de cigarro, né? Sim, com certeza. Tu lembra do Hollywood? Festivais. É isso. Rock in Rio começou assim e tal, né? Exato, Hollywood Rock, Free Jazz Festival. Olha. Não é? O Graciliano foi em todas. Então, houve uma campanha maciça contra o uso do tabaco, do cigarro. Sim. E hoje, quando se liga às televisões, as grandes televisões, a maioria dos programas são mantidos por cervejarias. Então, não tem que haver, quer dizer, isso que eu digo, a sociedade é hipócrita, não tem que haver uma campanha, dizer, olha, amigão, se tu fumar, tu vai pro caixão, literalmente, senão tu traz prejuízos, né? E aí, o que acontece? Porque o cigarro, estatisticamente, diminuiu o número de jovens adeptos ao cigarro, diminuiu nos últimos anos, enquanto exponencialmente o uso de bebida alcoólica aumentou. Então, será que a gente não sabe? A gente tem que puxar para nós o problema e assumir que nós vivemos a epidemia e fazer uma campanha maciça contra isso é legal. Para isso, a gente precisa saber, e isso é uma coisa importante, né? Sempre quando a gente faz uma campanha, a gente precisa saber do quê? Tem uma questão
política imunitária, né? A gente precisa saber da eficácia dela. Sim. Porque não adianta também você investir milhões numa coisa que também não gera nenhum tipo de resposta adequada. Então, o que a gente precisa saber? Quais são as variáveis que mantêm as pessoas bebendo? Né? Então, são as festas e tudo mais. Tá, o que a gente pode fazer, então, no lugar disso, para evitar que, ou ainda, para substituir o álcool por outras alternativas mais saudáveis? Ainda que, claro, uma coisa que o álcool traz, principalmente para o pessoal que vai à balada, né? Porque o esquenta, né? O que é o esquenta? O que o álcool faz? Já vai turbinado para a balada. Exato, porque o álcool é um depressor do sistema nervoso central. Então, jamais, né? Camaradinha lá, por exemplo, a menina chegaria perto de alguém assim, né? Porque... É tímido, pela timidez. E o medo da rejeição. Em compensação, se eu bebi um pouquinho, ele foi lá para esse centro aqui, né? Que é o centro frontal, e ele diminui um pouco a inibição comportamental, ou seja, eu fico mais afoito e não penso nas consequências. Mas assim, então agora eu posso chegar e não ter problema nenhum. Mas assim, agora na tua área, a avaliação sua e aí, desculpe o linguajar leigo, mas a sua avaliação, então, dizendo que o uso do álcool está onde o indivíduo ele não tem a segurança dele. Então, a sociedade insegura, e hoje em dia os jovens são inseguros, ele vai ter uma válvula de escape no álcool? Também. Existe esse caso, tá vendo? É que ele tem muitos fatores. Exatamente, e múltiplos usos. Pode ser para esse, pode ser para diversão. Rapaz, isso aqui dá um debate até amanhã. Tem uma situação específica que eu volto à questão da prevenção, que é justamente até para diálogo em casa, com a família, certamente na escola, coisa do gênero, entre os amigos e tudo mais. Que é aquele momento que o pai verifica se o filho está começando a passar da conta, do limite, né? Qual o momento, efetivamente, assim, que pode-se entrar com essa questão da prevenção e até de orientar o jovem? Quer dizer, ele bebia uma cerveja, de uma ele passou para duas, falando de cerveja, né? Mas passou para 2 copos, para 3 copos, foi aumentando. É aonde se perde, literalmente, não é não? Exato. Pegando pelo gosto, mais vezes ao dia e por aí afora. Antes era só no fim de semana. Exato. E a gente deve começar onde, então? Antes mesmo que se inicie. Né? Com a informação anterior. Antes que o sujeito tenha acesso. Então, a gente sabe que, pelo menos, a maior parte das crianças não tem acesso à bebida alcoólica antes. Dos 16, depois dos 16 eles dão um jeito, né? Mas até os 16 é mais difícil, né? Então, por que não fazer esse trabalho antes? Né? Para, vamos dizer assim, blindar o sujeito antes de chegar lá. Então, esse seria o processo mais adequado. Isso para a prevenção e talvez... isso é prevenção. Agora, a gente precisa também pensar em promoção. Ok, você não faz isso, faz o quê, então? Então, a gente tem que dar alternativas também. Sim. Para que o álcool não seja uma alternativa. Né? E como é que a gente muda isso? Então, a gente precisa pensar quais são as alternativas que a gente tem hoje para jovens. Que não seja, por exemplo, balada, diversão, ou coisas que envolvam necessariamente o álcool. Então, se o álcool está ali, eu não posso ir para ali, eu tenho que ir para cá. Em alguma coisa que me desvie do assunto. Para quê? Para que quando o sujeito passe por lá, ele consiga pelo menos estar blindado. Ou pelo menos ele está informado, ele sabe das consequências. Né? Não estamos dizendo que as pessoas não podem mais colocar nenhum gole de álcool. Não. Mas a questão em si é pensar, se eu bebi e eu não posso fazer aquilo, eu não posso, caramba. Eu simplesmente não posso. Agora, chegou ao estágio de ser alcoólatra, obrigatoriamente ele entra na questão do tratamento. Aí sim, necessariamente. É a mesma coisa como dependente químico, se ele quiser e tiver vontade ele vai, se não quiser é difícil de tratar? É que essa vontade do sujeito, ela depende de um monte de outros fatores, né? Por exemplo, vamos pensar assim, por que eu estou aqui? Pela minha vontade, não porque eu fui convidado. Não é? Se eu não recebesse o convite, eu não estaria aqui. E é claro, eu podia aceitar ou não aceitar o convite. Mas como eu trabalho com divulgação, lá na Univale nós temos o projeto Escolhas, que trabalha exatamente com essa questão da promoção e prevenção ao uso de drogas. Então, sim, eu estou aqui por isso. Então, a minha história me leva, com certeza, a ter mais probabilidade de dizer sim do que não ao estar aqui. Então, a gente deve pensar nisso também da mesma forma em relação ao álcool. Então, quais são as probabilidades que o sujeito tem de dizer sim ao uso abusivo dele? E evitar
Então, isso. E são clínicas, são instituições que a gente... Existem uma modalidade bastante variada. Né? Nós temos as comunidades terapêuticas, nós temos as clínicas de psicologia para o tratamento das pessoas que conseguem, então, ter um certo controle sobre. Nós temos também clínicas especializadas, né? Existem algumas na região também. Nós temos também a possibilidade do sujeito ingressar em AAs, né? Que, por mais que se fale em relação à efetividade, é efetivo para um determinado grupo de pessoas e funciona, e se funciona, muito bem-vindo, né? Seja muito bem-vindo, né? Qualquer tratamento que tenha um nível mínimo de efetividade, mas tenha efetividade, é bem-vindo, né? É bem-vindo. Na Univale, de que maneira as pessoas que quiserem, né, terem entendimento melhor ou até o tratamento devem fazer? Nós temos lá a clínica de psicologia, né? Tem que ser pela rede ou pode ir lá direto, Legal? Não, pode ser direto. Pode ser direto? Pode ser direto, né? Você pode entrar em contato lá. É no Centro de Ciências da Saúde, né? Isso, no Centro de Ciências da Saúde. Agora, a Escola de Ciências da Saúde, né? Nós mudamos a nomenclatura. E agora, o sujeito pode ir lá então espontaneamente, fica no bloco F2, né? No segundo piso, na clínica de psicologia, e espontaneamente, então, pedir, né, o apoio psicológico lá. Ele vai preencher uma ficha, ele vai fazer uma triagem e a partir daí, então... Só para contribuir também, que além dessa aula da psicologia, quer dizer, o uso contínuo de bebida é comum causar a depressão, causa de afastamento no trabalho e pode levar até a justa causa, não tem isso, a causa de diabetes, cirrose, problemas de toda a origem do trato digestivo e também, o mais grave que todos, são os cânceres que podem decorrer disso. Então, não é só essa dependência, mas ele é o fator que pode encadear uma série de problemas que vai ficar para o resto da vida do indivíduo. Exatamente, ou seja, ele tem implicações em muitas instâncias na vida do sujeito, né? Mais alguma coisa que queira colocar, doutor? Bem, a princípio temos lá, estamos à disposição, a universidade se coloca à disposição também, sempre, né, da comunidade, a partir das demandas que existem e das demandas que a gente tem detectado e também feito lá os nossos trabalhos de extensão. Obrigado por ter vindo ao TVB Meio Dia. Eu que agradeço. Imagina. Boa tarde. Boa tarde.